Minha gente, para quem gosta, para quem ama as histórias lindas da Sagrada Escritura, que aliás tem sido até usada para fazer filmes, novelas, né? O livro mais vendido da Terra é a Bíblia Sagrada. Mas para quem ama essas histórias, vai amar mais ainda quando perceber que existe coisas muito mais profundas dentro da Escritura Sagrada que, com o passar do tempo, a gente vai compreendendo. Por exemplo, o Senhor tem me mostrado nesses últimos tempos que Deus fez um projeto, um plano para resgatar o homem na modalidade de família, de casamento. É por isso que a família é forte. É por isso que o casamento... Olha, as pessoas eles vão longe para poder assistir um casamento, não é? Todas as vezes que eu vou realizar um casamento, eu fico vendo aquele momento em que o Senhor Jesus, como noivo, virá buscar a sua igreja, que é a noiva. E esses dias eu estava meditando também em Gênesis capítulo 24, no casamento de Isaac e Rebeca. Meu Deus do céu, como aquela história mostra como que funciona a união de Cristo e a sua igreja. Da mesma forma que o Isaac, representando Cristo, ele era o filho da... como Cristo é o Filho amado, ele era herdeiro de todas as coisas, como Cristo também é herdeiro de todas as coisas, assim como o Espírito Santo prepara a noiva para encontrar com o Senhor, ali foi enviado o Eliezer, que era o mordomo, o servo que representa o Espírito Santo, para buscar a noiva para Isaac. Então, assim, minha gente, são tantas as histórias da Bíblia Sagrada que mostra claramente que o Senhor Deus, ele criou, ele formou a modalidade do casamento. Eu sempre olho para isso, quando vejo uma mulher, sempre eu lembro da igreja do Senhor. Se essa mulher estiver grávida ou estiver com filhos, então eu fico lembrando que assim tem que ser a igreja do Senhor aqui na face da terra. Mas eu estou falando da igreja verdadeira. O problema é que existe tantas religiões que até se confunde. E olha que eu estou falando de religiões, e ainda além das religiões existem as crenças pagãs, que essas aí, elas acreditam em divindades que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Então, infelizmente, é isso que paira sobre nós. Então, eu venho nesse momento aqui para manifestar no Senhor Jesus o poder de Deus, a necessidade da gente entender as Escrituras Sagradas dessa maneira, que só existe um Senhor, que é o Senhor Jesus, e só existe um povo. Todas as pessoas que quiserem viver a eternidade com Deus terão a necessidade de receber o Senhor. Aquela ilustração linda mesmo de um príncipe que resolveu se casar, e todas as moças da redondeza se pretendem. Então, no primeiro momento, ele distribuiu um vaso, e já com a terra, tudo, com a semente, tudo, para cada uma delas, e disse: olha, daqui 90 dias, aquela moça que trazia aqui a flor mais linda, essa vai ser então a minha escolhida. Passaram-se rapidamente aqueles 90 dias e chegou o dia. E no meio de todas essas pretendentes, existia também ali uma moça simples, que era mais simples de todas. E aí, o que acontece? Quando chegou no dia de fazer lá, de apresentar, cada uma daquelas pretendentes trazia o vaso com uma flor mais linda. E o príncipe só olhando assim. Aí, de repente, trouxe uma noiva que trouxe um vaso que não tinha nada dentro, não tinha nenhuma flor. E aí ele perguntou: por quê? Por que não tem uma flor aqui dentro? Ela falou: eu fiz tudo o que foi mandado, mas não nasceu. Não sei o porquê, mas não nasceu. Aí ele disse: então você vai ser a escolhida para ser a rainha. Aí todas as outras ficou assim, triste, né? Mas aí ele explicou por quê. Porque todas aqueles vasos que ele distribuiu já com a semente,
toda a semente era estéril. O que ele queria ver era a sinceridade daquelas pretendentes. Então, ele percebeu que todas aquelas outras tinham ido no mercado, comprado sementes para poder fazer agradar o príncipe, mas aquela simples não, ela simplesmente seguiu a orientação. E por mais incrível que possa parecer, hoje nós vivemos esses dias de querer se fazer algo para agradar ao Senhor. Não adianta a gente querer fazer isso. O que adianta é a gente seguir a orientação da Sagrada Escritura, a orientação do Espírito Santo, viver uma vida simples aqui como povo de Deus, e assim a gente tem certeza que a gente faz parte desse povo de Deus. Deus abençoe a todos.